Onde está sua confiança? Olá pessoal, vamos ao Salmo do dia, Salmo de número 20. Vamos ler a partir do verso 7, diz assim: Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Então, olha que coisa interessante aqui. Esse é um salmo de Davi. Davi, ele tinha um exército, bem equipado, ele tinha os melhores soldados, alguns soldados dele eram extremamente qualificados. Teve um soldado que venceu 800 homens apenas com uma lança, teve um outro soldado que ficou com a mão apegada na espada e ele venceu um exército inteiro sozinho. Enfim, vários soldados que têm vários feitos, soldados que acabaram descendo em uma cova, caindo numa cova, e quando chegaram lá tinha um leão e venceu aquele leão. Enfim, eram soldados extremamente fortes. Mas Davi, ele mostra aqui que a confiança dele não estava nem nos seus soldados, não estava nem no seu exército, não estava nem nas suas armas e nem nos seus cavalos, mas a confiança dele estava completamente no poder do Senhor. Ele não confiava em si mesmo, ele não confiava nos seus muitos equipamentos, nas suas muitas armas e no seu exército bem armado e nos seus soldados valorosos, nos seus valentes. Mas a confiança dele estava no Senhor. Ele sabia que o Senhor era a fonte de todo bem, que o Senhor era a fonte de tudo de mais precioso que poderia acontecer com ele. Ele sabia que Deus era a fonte das vitórias. Então ele não entregava o mérito a si mesmo e nem dava o mérito somente ao seu exército, nem às suas estratégias, mas ele entregava o mérito e a glória totalmente para Deus. Ele confiava plenamente no Senhor. E nós vemos que em Jeremias trata do mesmo assunto quando ele é usado por Deus em profecia. No capítulo 17, no versículo 5, Jeremias diz assim, Deus falando através de Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e afasta o seu coração do Senhor, aparta o seu coração do Senhor. Então, olha só, o que estava acontecendo naquela época? O rei da época, ele não confiava, ele não buscava Deus, ele não dependia totalmente do Senhor. Ele não tinha a consciência que ele dependia de Deus para tudo, mas ele pensava assim, para que eu vou buscar Deus? Olha o exército que eu tenho. E se caso o meu exército não for suficiente, eu posso fazer aliança com o Egito para vencer a Síria. Ou eu posso fazer aliança com a Síria para vencer o Egito. Então, as pessoas daquela época, o rei daquela época, ele estava confiando na sua própria capacidade, nos seus bens, no seu exército, estava confiando no seu poder político de fazer aliança com outras nações para fazer guerra, ou seja, ele estava confiando apenas nas coisas naturais, nas suas estratégias e na sua própria capacidade, como se o mérito fosse inteiramente dele. E ele então não reconhecia que dependia de Deus. E é por isso que Deus disse, maldito o homem que confia no homem. Isso não quer dizer que a gente não vá ter confiança nas pessoas, porque a palavra de Deus fala no provérbio de número 31, que o coração, falando da mulher virtuosa, diz que o coração do seu marido confia nela. E é obviamente que num casamento a gente precisa confiar um no outro. É obviamente que numa amizade precisa ter confiança e tudo mais. Mas essa confiança que a Bíblia está falando aqui é de depositar a nossa fé inteiramente em alguém e não depositar sobre Deus. E isso é tão claro que depois do versículo 5 ali de Jeremias 17:5, no versículo 7 ele diz assim, no 5 ele diz, maldito o homem que confia no homem, mas no 7 ele diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, a minha confiança está completamente em Deus, eu descanso nele, eu confio nele, eu sei que todo o mérito é dele, eu sei que todas as glórias são dele. E como é que a pessoa rebelde pensa? A pessoa rebelde pensa assim, quando
tudo dá errado, ela questiona Deus, ela diz por que Deus permitiu isso, ou por que Deus fez isso, ou onde estava Deus quando isso aconteceu, quando ela tem uma grande perda, quando ela sofre um grande dano, quando acontece um grande problema, ela diz onde estava Deus, por que Deus permitiu isso, ou por que Deus fez isso. Só que quando ela estava vivendo os momentos de glória, o mérito era todo dela. Então ela dedica o fracasso a Deus, mas as glórias são méritos pessoais. E isso é completamente errado. Isso é completamente o inverso, quando na realidade a gente deveria dar a glória das vitórias totalmente para Deus, dar a honra, a glória totalmente para o Senhor. E saber que tudo é a benevolência dele, tudo é a bondade dele, tudo é a graça dele, e dedicar os fracassos, os erros totalmente a nós, assumirmos a responsabilidade dos erros, porque provavelmente nós plantamos sementes ruins e por isso estamos colhendo o mal. Então, confie completamente no Senhor, não confie em si mesmo, não confie na sua capacidade, não confie nem mesmo nos relacionamentos que você faz, nas conexões que você faz. Por quê? Porque as pessoas são passageiras, as pessoas são mortais. Então, não faça da carne mortal o seu braço, não aparte o seu coração do Senhor, mas confie completamente nele. Porque se nós formos claros, se nós formos sinceros, eu te faço essa pergunta: por acaso você já cometeu pelo menos um pecado na sua vida? Eu espero que a sua resposta honesta seja sim. E a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós, sem exceção, já fizemos o suficiente para estarmos mortos. Se alguma coisa boa acontece na nossa vida, não é por causa do nosso mérito pessoal, mas é somente pela graça de Deus. Porque se nós recebêssemos aquilo que de fato nós merecíamos, nós estaríamos mortos, estaríamos perecendo em chamas nesse momento. Então, tudo de bom que há na nossa vida, os momentos de glória, eu não estou dizendo que não há um esforço e dedicação da nossa parte em semear dedicação, esforço no trabalho, mas ainda assim, quando Deus nos proporciona isso, ainda é a graça. Tudo menos a morte, tudo que seja inferior à morte, tudo que seja inferior à condenação eterna, tudo isso já é graça. Então, todas as coisas boas que acontecem na nossa vida é pela graça, pelo favor de Deus, um favor não merecido. Então, não confie em si mesmo e não confie completamente nas suas conexões, nas pessoas ao seu redor, mas confie em Deus. Dedique a Ele toda a honra, toda a glória e todo o mérito. Então, onde está a sua confiança? Essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, ative o sino de notificações, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para a plataforma recomendar para outras pessoas. Peço que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo, que isso é bem importante para a plataforma também jogar mais o nosso conteúdo para outras pessoas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vou deixar o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo. Venha estudar conosco, se inscreva. Nós estamos com uma super promoção de 90% de desconto. Aproveite essa oportunidade e conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus como sempre sonhou. Expanda o seu conhecimento bíblico, expanda a sua fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.